Bom, é uma alegria abrir os trabalhos nessa tarde, nessa mesa que não poderia ter um nome mais apropriado, a verdadeira história do paraíso, que vai começar agora, a mesa 13. Essa mesa está sendo transmitida online, nos telões aqui na Flip, e está sendo acompanhada também pelos nossos perfis das redes sociais. Então, eu queria convidar vocês a visitar as nossas páginas no Twitter, Facebook e no YouTube. Essa mesa tem o apoio da Embaixada do México. Muito obrigado. Estamos aqui com o grande Ángel Gurria Quintana, jornalista e antigo habitué aqui da Flip. Estão em excelentes mãos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês por nos acompanhar nesta mesa da Flip com o título A Verdadeira História do Paraíso. Antes de começar, eu queria fazer um breve reconhecimento aos nossos colegas trabalhando lá nas cabines, Christopher Alice, e a um ótimo time de tradutores que vão nos ajudar a ter esta conversa. Então, parabéns. E bom, o título da mesa, A Verdadeira História do Paraíso, vem, claro, de um texto do Milor Fernandes, o autor que está sendo homenageado nesta Flip. Um texto ilustrado que foi censurado e que provocou a saída do Milor Fernandes da famosa revista O Cruzeiro. Então, um momento marcante na trajetória do Milor. Mas o título tem muito a ver também com a obra dos dois autores convidados, que têm livros e contos, têm livros situados em lugares que de longe poderiam ser um paraíso. A Terra Santa, no caso do próprio Queret, a Riviera Maya, no caso do romance do Juan Villoro, mas que enxergados de perto não tem nada de paraíso, tem sim muito de inferno. Então, lugares que oscilam entre a visão do paraíso e o horror da guerra e da violência. À minha esquerda está Edgar Queret, que nasceu no Israel em 1967. É autor de novelas, livros infantis, livros de quadrinhos e várias coleções de contos, incluindo o volume que está saindo aqui no Brasil, De Repente, Uma Batida na Porta, editado pela Rocco. Ele é roteirista para televisão e filme, incluindo o filme Jellyfish, que ele fez junto com a esposa Shira, premiado em Cannes. A mulher Shira está por aqui, acho. Entre os prêmios literários que tem merecido está o prêmio do primeiro-ministro para a literatura no Israel. Em 2010, ele foi nomeado Chevalier da Ordem das Artes e Letras na França. Mas talvez a distinção mais significativa do Edgar seja que seus livros são os livros mais comumente roubados das livrarias no Israel. Então, welcome, Edgar. E lá perto das moças dançarinas do Milor está o Juan Villoro. E se ainda é válido usar o título de homem renascentista, aquela pessoa com uma curiosidade omnívora que é capaz de descascar os temas mais variados, desde a mais fina crítica literária até o futebol, que ele chama a arte dos chutes, e capaz de mostrar uma inteligência enorme em cada um desses temas. Então, esse título seria, sem dúvida, merecido por Juan Villoro, que nasceu na cidade do México em 1956. Ele quis ser jogador de futebol, estudou sociologia, virou DJ de um famoso programa de rádio de rock and roll. Nos anos 80, foi adido cultural na República Democrática da Alemanha, da época, Alemanha do Leste. Eu vou acrescentar aqui que nos anos 90 o Juan Villoro foi editor de um dos grandes suplementos culturais no México, La Jornada Semanal. Foi Juan que publicou meus primeiros textos. Então, se eu estou aqui, a culpa é dele. Então,
Ele é cronista, ensaísta, tradutor, torcedor doido do time Necaxa, não sei se o público conhece aqui, contista, autor de literatura juvenil e infantil, tem aqui publicados no Brasil O Livro Selvagem e O Estádio dos Desejos. E como romancista foi merecedor dos mais importantes prêmios da literatura hispano-americana. Ele está lançando aqui, pela Companhia das Letras, o título Arrecife. Nos anos 90, em 2004, ele foi convidado a entrar no Colégio Nacional, que reúne os maiores pensadores e cientistas mexicanos. Então, é um grande privilégio ter ele aqui. Bem-vindo, Juan. Gracias. Então, bom, como é costume aqui, eu vou pedir aos autores ler um trecho do trabalho deles, e começando pelo Juan Villoro, que vai ler um trecho do Arrecife. E Juan, antes de que leas este pedaço de tu novela, me gostaria que... Antes de você começar a ler esse trecho, eu gostaria que você nos colocasse em contexto do que se trata esse romance e onde está este trecho. Boa tarde, é um prazer estar aqui em Paraty. Tem sido uma experiência extraordinária, graças a todos os amigos que tornaram isto possível. Paulo, Mauro, Sandrine, a embaixadora do México, que está aqui presente. E eu tenho o grande prazer de reencontrar o Ángel, que me faz me sentir muito velho, porque eu conheci ele como um jovenzíssimo autor e tive essa sorte. É um grande prazer para mim que tenha se tornado num interlocutor intercultural e alguém que, de maneira poliglota, estabelece pontes entre todos nós. E compartilhar a mesa com Edgar Queret é um privilégio extraordinário. Nos conhecemos nos lugares mais perigosos do mundo, tentando atravessar uma rua no México. Há fronteiras perigosas, talvez mencionemos isso mais adiante, mas outras fronteiras são tão perigosas como uma rua mexicana. E é um grande prazer poder compartilhar esta mesa. É um dos autores que mais aprecio e admiro. O título da mesa já foi explicado por Ángel, tem a ver com o Milor Fernandes, que está sendo homenageado aqui na Flip, e certamente não vamos contar a verdadeira história do Paraíso, mas eu acho que tanto Edgar como eu escrevemos sobre paraísos que decepcionam. Então, pelo menos esta enganosa condição de paraíso, creio que vai aparecer nesta mesa. A novela que acaba de ser publicada aqui, Arrecife, tem a ver com um paraíso turístico, onde há programas de diversão peculiares. O México é um país dos quais se conhecem algumas notícias que têm a ver com violência, com perigo, e em certas ocasiões, os turistas que chegam ao México têm a ambição de que aconteça algo estranho e, de preferência, alguma coisa perigosa, a condição de que venham a sobreviver. E a miúde se decepcionam de que tudo seja normal, de que as coisas não apresentem essa surpresa escabrosa e truculenta que secretamente desejam que venha a acontecer. Então, um hoteleiro que tinha sido parte da contracultura do rock na juventude resolve fazer uma espécie de club mediterrâneo na Riviera Maia, com programas de entretenimento que garantam emoções fortes para os turistas, de preferência turistas estrangeiros. Então ele cria uma dramaturgia do perigo, onde as coisas aparentemente vão correr bem, algo sai errado, e é por isso que o romance existe. É um paraíso com problemas. O trecho que eu vou ler tem a ver com os antecedentes de uma das personagens. São dois ex-músicos de rock que se reúnem muito depois nesse hotel que se chama Pirâmide, construído na forma de uma pirâmide maia.
É claro que é um resort de luxo e moderno. E aí ocorre com um dos personagens algo que só é ser comum em qualquer expressão artística. Isto é, que lembra de repente o grande momento de glória que teve como músico, que não foi tocando a música que ele mais gostava. Ele tocava o baixo, influenciado por Jaco Pastorius, o grande profeta do Bach elétrico e expoente do rock fusion, e morreu relativamente jovem. Ele tinha esta ambição de ser um tocador de baixo, de jazz fusion, e fracassou na arte que ele mais gostava, mas teve um grande triunfo tocando música cafona com um cantante que existiu no México, mistura de japonês e mexicano, que se chamava Yoshio. O grande momento de glória ocorre para ele ao tocar a música que ele não gostava. E, no entanto, ele gostou muito disso. Então, é um intérprete da arte, às vezes pode aproveitar muito a sensação de tocar uma música que tem uma conexão com o público, mas que ele, na verdade, não fica satisfeito. Vou ler o trecho. Mário se transformara num treinador da minha memória. De madrugada, punha-me em contato com histórias perdidas. Fitava-me com olhos irritados de insônia e pedia que eu repetisse o que ele falava para se certificar de que minhas novas memórias se fixassem. Eu tinha esquecido os detalhes que um viciado esquece, ou seja, as cenas vergonhosas que justificam o modo com que os outros nos enxergam. Fazer uma turnê pelo barril pode ser coisa aviltante, mas eu ignorava, não sabia o quanto. Mário me fez lembrar. Nós nos apresentamos em León, Silao, Celaya e Irapuato para acabar em La Piedad, que contradizia seu nome fedendo a porco num raio de 2 quilômetros. Tocamos para agricultores, seminaristas e sapateiros ansiosos para alucinar com surtos de alto volume. Apaguei esses cenários porque ao longo dessa turnê eu mijei nas calças e quase me afoguei noite após noite com meu próprio vômito. Eram os momentos baixos de uma conduta que na origem foi admiravelmente prazerosa. Nunca gostei de maconha nem de chá de tilha. Odeio os remédios da lentidão. Adorava a cocaína. Podia ser feliz ao descobrir que, num papel, ainda restava uma raspadinha de pó. Só de vê-la sentia um prazer estimulante. Depois vinham os timbales, a percussão do cosmo, a segurança trépida de ser o único sobrevivente de alguma coisa atroz. Falava e falava e falava sem parar. Era feliz sem que ninguém precisasse me ouvir. Minhas pulsações eram minhas ideias. Nessas horas eu me sentia capaz de pilotar um jumbo e mais, que podia enfiar uma linha na agulha. Cristal, êxtase, mandrax, pó de anjo foram os nomes das minhas fugazes preferências, sempre com o contraponto das carreiras de sua branca majestade, a cocaína, meu fogo exato, meu sangue na medida. Minha felicidade teria sido perfeita se eu tivesse morrido sem conhecer o saldo do prazer. Mas me detonei e sobrevivi. Passei anos empenhado em saber qual o custo disso tudo. Comecei a falar cada vez menos. A realidade foi o preço que paguei. Mário tinha a delicadeza de não resgatar essas lembranças. Ele se interessava por outras coisas, anedotas, nomes de pessoas, o modelo de um carro, uma música de King Crimson, dados exatos para restaurar minha mente como um quadro que se ilumina por números. Muitas coisas me pareciam alheias. Ter mais ter. Mário tinha estado com um desconhecido que estranhamente se chamava como eu. Eram esses os dias do futuro passado de que falava Moody Blues, enquanto o alvorecer tingia o céu de uma cor verde maçã. Mário, como metódica paciência, munia-me de lembranças. Às vezes, eu lhe perguntava coisas sobre Luciano,
Luciana. Ele sabia que isso podia me magoar. Respondia com a prudência de um comissário de bordo que oferece talheres de plástico para que você não tente fazer loucuras durante o voo. Saúde significava não pensar em Luciana. Quando ela me deixou, eu estava imerso na bruma do pó de anjo. Depois, Mário me levou à clínica oceânica e me desintoxiquei das substâncias mais potentes e me entreguei à zona de controle dos somníferos, dos analgésicos e dos ansiolíticos. Excelente preparação química para aceitar um trabalho num estúdio de gravação onde sempre era noite, onde nunca aparecia nenhum músico e eu sonorizava desenhos animados. Anos depois, Mário me procurou naquele quarto com paredes forradas de tapete pretos. Meus olhos vibravam com uma overdose de caricaturas. Conhecia as diferentes maneiras de explodir um disco voador, um edifício, um coelho, um monstro, uma cenoura ou uma aranha. Minha mente era uma reserva onde um carro atropelava cães roxos e um castor se esquivava de granadas. Mário me abraçou. Tinha cheiro de sabão de coco, um perfume tão poderoso como de um desodorante para carros. Pediu-me que o acompanhasse ao Caribe. Dirigia um enclave à beira-mar. Podia me entregar todos os peixes que eu quisesse para transformá-los em sons. Foi essa minha salvação, a verdadeira metadona contra as drogas, que não acabaram comigo porque não fui leal a nenhuma delas. Era viciado no vício, mas vivia mudando de substância. Isso me diferenciava de minha mãe, que se concentrou no Valium até que o remédio se transformou numa forma superior do mal-estar. Mudei-me para a pirâmide. Foi meu Mar Vermelho, meu 15 de setembro, meu Natal em Terra Santa. Não estou exagerando, recuperei a capacidade de mastigar. Fui melhorando sem trégua até chegar a música Feelings, quando Juliancito, estranho xamã maia, pôs essa música pela terceira vez. Entendi que tinha chegado o meu momento. Desejei Sandra com cada célula do organismo que meses antes se espantava por estar acordado. Nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Não com Feelings. Não senti uma emoção tão contraditória desde que toquei no Budokan, em Tóquio, em 1982, que apresentei no Santuário do Pop Oriental com o cantor Joshua. Admirava Jaco Pastorius, mas tinha 4 dedos hábeis, dote aceitável para a música romântica. Com a oportunidade de ir ao Japão, pensei que pelo menos poderia imitar Jaco num gesto. Jogar meu baixo elétrico na Baía de Hiroshima. O gênio de Weather Report viveu 34 anos de excessos, atirou-se de 15 metros de altura numa fossa de água, jogou basquete com a energia de um Tarzan enjaulado numa cancha, mudou a história do baixo elétrico, enlouqueceu mulheres magníficas, entre elas Joni Mitchell. Disse a Jimi Hendrix que eles tinham construído as torres gêmeas da Manhattan musical, compôs Three Views of a Secret e explodiu em sua própria luz. Quando eu soube que tinha gente que morria de combustão interna, pensei nele. Jaco Pastorius competiu quase até o parricídio com seu mentor Joe Zawinul e se acelerou até se transformar num rumor que ninguém queria verificar, numa moléstia lendária, numa carga aguda para os outros, o bêbado que chegava aos bares, alardeando ser o melhor baixista do mundo e arruinava qualquer show. Com um desespero insistente, o virtuoso buscava um final de opróbrio que finalmente obteve. Um leão de chácara o expulsou de um clube e lhe deu uma surra que destruiu seu crânio. Morreu pouco depois. Não era fácil medir-se com um modelo como esse. Nem sequer pude imitar seu gesto sacrificial em Hiroshima. Quando cheguei lá, a cidade arrasada pela bomba tinha se transformado num Éden onde floresciam cerejeiras. Os sobreviventes da radiação meditavam nas parques e as jovens mães empurravam carrinhos. O clima era estupendo e todos os bebês estavam descalços. Bebi chá verde, comi ostra milanesa. Muitas coisas tinham desaparecido naquele lugar para que eu tentasse acrescentar uma perda. Jaco se enganara de cenário.
Você pode sacrificar sua guitarra num rio sujo onde flutuam latas enferrujadas e cadáveres de assassinados pela máfia, não nesse jardim da vida surgido da aniquilação atômica. O apego ao meu instrumento também se devia ao sucesso que tivemos em Tóquio. Joshu, o samurai da canção, era mexicano descendente de japoneses. O público o recebeu como se o baladista aguardasse um fogo que só ardia do outro lado do mundo. Era próximo e distante, tinha a aura dos seres intermediários. Um astroboy latino. O Teatro Budokan esteve a ponto de vir abaixo quando tocamos Reina de Corazones. Carinho mio, pronunciou Joshu em tom lastimoso e preparou seu descenso ao Vale do Sentimento. Não me abandones, não. Então, uma multidão que sabia a letra de cor cantou um monossílabo de desespero sentimental. Não, não, não. Dono do palco, banhado pelos refletores, Joshu se agitou num magnífico estertor. Suas mãos se crisparam e sua cabeleira negra soltou gotas de suor como um personagem de mangá. No mesmo show, B.J. Thomas tinha cantado Raindrops Keep Falling on My Head, um autêntico Taj Mahal do sentimentaloide. Pois bem, nessa noite fomos infinitamente superiores a BJ. No clímax, só se ouviu meu instrumento. Mantive a base rítmica com baixo. Depois a bateria acrescentou um bombo cúmplice. Joshu estendeu a mão para pedir uma toalha com um grandioso gesto kabuki. Capturou-a no voo e enxugou o suor com o deleite exibicionista dos heróis ensopados. Então parou. Samurai lentíssimo demorou a se reanimar. Ressuscitado pelo alento contido da multidão, atirou o pano úmido para um destino de fetichismo e esplendor nas tribunas. Nunca pensei que essa turnê pudesse ser outra coisa que um osso, como me resignava a chamar os trabalhos duros de roer. Mas no Budokan tive uma espécie de iluminação, o esquivo Satori que nunca alcancei com heavy metal. Naquela noite fomos os reis da cor de cotovelo. Em êxtase sincrônico, os japoneses ativaram milhares de flashes. Diante dessa galáxia rápida, amei Joshu. Amei o mundo, amei meu baixo elétrico. Nunca curti assim com o meu conjunto Los Extraditables, talvez porque seja mais fácil curtir um presente não merecido do que um sofrimento voluntário. Juan, gracias. Uma pergunta muito rápida. Como é que você começou a imaginar este romance e a ideia de um lugar onde é vendido medo às pessoas? Alguém descreve como a paranoia recreativa. No princípio desta passagem, eu falo de que o que administra o hotel, o Mário, conta ao narrador do romance as suas próprias lembranças. Eu estava interessado em escrever um romance onde a personagem não está certo do que lembra, são alguns restos vazios na memória. Então, há uma grande insegurança quanto à sua própria história. Isto porque já abusou muito de drogas. E o amigo, Mário, vai alimentando-o de lembranças. Não há nenhuma tecnologia superior para implantar memória nas pessoas do que a conversa. Em certos romances de ciência-ficção, se pode injetar um chip de falsa memória, mas a conversa com um amigo pode ser o melhor recurso para recuperar a memória, seja ela autêntica ou falsa. Então, ele vai à pirâmide para recuperar o seu passado, a memória, e se aliviar. E, naturalmente, ele também precisava de alguma emoção forte, e daí se interessar nestes programas recreativos relacionados com o perigo.
Para isto, eu pensei, no México, nós convivemos com o tema da violência nos últimos anos de maneira dramática. Durante a presidência de Felipe Calderón, houve pelo menos 80 mil mortes violentas e 30 mil desaparecidos. Ele se comparava com o Brasil e dizia, no Brasil há mais mortos. E para nós, nos surpreendia essa obsessão de se comparar com o Brasil, já que ele não era presidente do Brasil, e sim do México, e tinha que ser responsável pelos mortos no México. Diante das notícias da violência no México, é verossímil que ocorra algo perigoso. E eu queria explorar não apenas a violência, que assumimos como uma violência negativa, como também uma pulsão genuína do ser humano, que é de nos aproximarmos voluntariamente ao perigo. Quando alguém diz, conheço uma moça que é interessante, mas eu não quero te apresentar porque ela é perigosa, imediatamente queremos ter o telefone dela. As pessoas colecionam aranhas venenosas, jogam a roleta russa, aceleram em alta velocidade, praticam esportes extremos. O fato de estar próximo ao perigo e não sofrê-lo nos faz sentir imortais por um tempo. Então, é como conquistar uma imortalidade a prazo, pensar que se podia ter morto e não aconteceu. O Mário, o organizador do hotel, faz uma série de programas que têm a ver com os perigos sociais do México. Depois de escrever o romance, eu soube que há excursões na fronteira norte para turistas ricos em que atravessam a fronteira e sentir o perigo de se tornarem imigrantes ilegais nos Estados Unidos. A patrulha fronteiriça pode persegui-los, então eles têm essa adrenalina durante algumas horas, depois voltam sãos e salvos ao México. Me disseram que em algumas favelas do Rio também se faz esse tipo de turismo antropológico. Então, esta utopia do perigo a que faz o Mário, querendo brincar um pouco de ser Deus, mas é um paraíso fracassado, e por isso eu pude contar a história. Obrigada, Mário. Edgar, eu posso dizer, Edgar, que o seu nome significa desafio? Sim, meus pais são os dois sobreviventes do Holocausto e eles queriam ter muitos filhos, mas infelizmente a minha mãe teve complicações no parto, ela teve alguns abortos e quando ela ficou grávida de mim, os médicos a instruíram de, enfim, fazer um aborto no início, nos primeiros 6 meses da gravidez, mas ela insistiu em continuar a gravidez. E quando eu nasci, eu tinha menos de 1 quilo. Eu fiquei muito doente, e o médico disse que eu ia morrer. Então, ela me chamou de desafio, porque, enfim, foi um desafio e foi um desafio ter ficado vivo. E você carrega a sua vida. Não é um nome fácil de se ter. Em Israel, você tem o serviço obrigatório militar. E meu comandante era um pouco um comediante, digamos assim. Durante o treinamento, sempre que eu queria falar alguma coisa, sempre que ele queria falar uma coisa engraçada, ele disse, desafio, você tem um desafio de ir até o banheiro, limpar os banheiros. E quando todo mundo ria, ele dizia, repetia a piada sem parar. Enfim, eu ficava lá limpando banheiros por conta disso, nos 3 anos que eu tive que servir. Nossa, eu fico triste de saber isso. Você poderia então ler um pouquinho, você vai ler em hebraico, eu acho que todos ouvirão ou em inglês ou em português. É claro, eu escolhi essa história porque foi a mais curta no livro, então ela pode encaixar aqui nesse nosso horário. Eu devo dizer que essa história é um pouco especial para mim, porque eu nunca posso escrever quando tem gente à minha volta. Eu sei que alguns escritores podem escrever nos cafés, nos restaurantes, mas eu preciso estar sozinho. Essa foi a única história na minha vida que eu escrevi ao lado de outras pessoas. Eu estava na Escócia e eu precisei viajar para Israel porque alguém na minha família estava doente e eu reservei no último minuto. Eles falaram, olha, nós temos que sentar no meio, aquele lugar bem no meio que todo mundo odeia. Eu estava sentado ali no meio. E dos meus 2 lados havia esse homem gigantesco e uma mulher gigantesca que aparentemente eram os 2 romenos. Eles eram casados, mas gostavam da janela
sala e do corredor porque eles disseram que eles não gostavam de sentar um ao lado do outro. Então, o homem disse, olha, ele não gostava da mulher, do corpo, do cheiro do corpo da mulher dele. E ele, realmente, ele tinha uma certa razão, eu devo dizer. E a mulher disse que ela não gostava de sentar ao lado dele porque ele pegava todo a cadeira, o braço da cadeira, né? E ele nunca deixava ela usar. Então, ela também tinha razão ali. Eu sofri nesse voo. Então, eu sentei ao lado de uma mulher fedorenta e um homem que ficava me dando cotovelada. E eles dois eram muito grandes. Então, em um certo momento, a mulher vira para mim e fala, olha, ela disse que queria dormir. Então, ela tirou enfim, essa toalhinha e dobrou e colocou no meu ombro e deitou. Eu disse, antes de ela dormir, eu falei, bom, seria talvez melhor você fazer isso com seu marido, não? E ela disse, não, ele se mexe o tempo todo, é muito chato. E aí eu me encontrei ali ao lado desse homem que me dava cotovelada, a mulher fedorenta que ficava a babar no meu ombro. E, bom, eu não sou muito bom com lidar com realidade, eu sempre escapo através da escrita. Então eu tirei um livrinho ali apertadinho e tive que escrever essa história ali, né? Eu acho que eu estava esperando, enfim, pelo menos fantasiar algum tipo de paraíso, talvez, que me tirasse dali. E é assim a minha história. Goiaba. Não se ouvia ruído dos motores do avião. Não se ouvia nada, exceto talvez o choro surdo das comissárias a alguns assentos de distância mais para trás. Pela janela elíptica, Sheik olhava a nuvem que pairava bem embaixo dele. Imaginou o avião caindo por ela como uma pedra, fazendo um furo enorme que seria rapidamente fechado com o primeiro vento, sem deixar sequer uma cicatriz. Só não cair, Sheik pensou, só não cair. 40 segundos antes de Sheik expirar, surgiu um anjo vestido totalmente de branco e lhe contou que ele fora premiado com o último desejo. Sheik tentou descobrir o que premiado sugeria. Será que se tratava de um prêmio como em uma loteria ou algo um pouquinho mais lisonjeiro, premiado por uma conquista, em reconhecimento por seus bons atos? O anjo deu de asas. Não sei. Ele confessou com pura sinceridade angelical. Disseram-me para vir e realizar. Não disseram por quê. Pena, disse Sheik, porque é super interessante, especialmente agora, quando estou para partir deste mundo. É muito importante para mim saber se o que eu o deixo simplesmente como qualquer cara de sorte ou com um tapinha no ombro. 40 segundos e você cai fora. Disse o anjo com indiferença. Se quer passar esse tempo tagarelando, por mim, tudo bem. Não tem problema. Leve apenas em consideração que a sua vitrine de oportunidades está se fechando. Sheik entendeu e fez logo seu pedido. Mas não antes de fazer ao anjo uma observação em relação ao seu jeito estranho de falar. Quer dizer, estranho para um anjo. O anjo se ofendeu. O que quer dizer para um anjo? Você já ouviu alguma vez um anjo falando para estar despejando isso em mim? Não, confessou Sheik. O que anjo pareceu, de repente, muito menos angelical e agradável. Mas aquilo não era nada comparado à sua aparência quando ouviu o desejo. Paz mundial? Ele berrou irado. Paz mundial? Você está zombando de mim. E então Sheik morreu. Sheik morreu e o anjo ficou. Ficou com um desejo mais maçante e complicado que alguma vez foi solicitado a realizar. Na maioria dos casos, as pessoas pediam um carro, como para a esposa, um carro novo para a esposa, um apartamento para o filho, coisas razoáveis, coisas específicas. Mas paz mundial é um trabalhão. Primeiro, o cara o perturba com perguntas como se ele fosse do setor de informações da companhia telefônica. Depois o ofende por falar esquisito. E ainda por cima, lhe pede paz mundial. Se ele não tivesse batido as botas, o anjo o grudaria nele como herpes e não largaria até que substituísse o desejo. Mas a alma do fulano já tinha sido despachada para o sétimo céu. E como seria procurá-la por lá agora? O anjo respirou fundo. Paz mundial. Isso é tudo, balbuciou. Paz mundial, é tudo. E enquanto tudo isso ocorria,
A alma de Sheik já esquecera completamente que havia pertencido a alguém chamado Sheik e reencarnou, pura e imaculada da mão, mas como uma nova, dentro de uma fruta, sim, uma fruta, goiaba. Edgar, Edgar, eu acho que essa história foi muito bem escolhida para nós hoje. Não só porque foi a mais curta, escrita enquanto a gorda babava no seu ombro, mas como muitas vezes acontece em Paraty, eu ouvi, assim, como quem não quer nada, sendo entrevistado por um jornalista, e você disse para a jornalista ou jornalista que a noção de pedir paz numa situação de conflito é absolutamente absurda. E nessa história, isso é levado a seu extremo. Você estava dizendo o que nós precisamos buscar é simplesmente chegar a um meio termo, é chegar a um acordo. Eu acho que essa história, através de uma forma um pouco humorizada, vai dramatizar isso. Então, eu queria que você falasse talvez um pouquinho sobre isso. Bom, o que eu pensei, eu fui a uma cerimônia com o meu filho, que meu filho estava participando. Ele tem 8 anos e no final todos os filhos, todas as crianças sobem no palco e cantam uma música. Muito obrigado, Deus, pelas coisas maravilhosas que Deus nos dá. E no final eles dizem, mas por favor, nos deem um último desejo, que é a paz. E eu achei que quando eles ensinam isso para o meu filho na escola, eles estão mostrando a ele que ele deve trabalhar, ele deve aprender inglês. Você não reza para Deus ensinar inglês a você ou fazer o seu dever de casa, mas você deve pedir a Deus coisas maiores, como paz. E para você ter paz, como um presente, o que significa que você não vai precisar pagar nada por isso, fazer nada por isso. Um dia você vai acordar e pronto, os conflitos já terão acabado. E eu acho que tem alguma coisa em relação à paz que tem uma coisa messiânica, nos lembra um pouco da Bíblia, nos lembra de Deus, mas os conflitos são feitos pelos homens e são resolvidos pelos homens. E quando você usa essa palavra, cada palavra é um pouquinho de um contrato que você assina. E quando você usa a palavra meio termo, compromisso, você vai internalizar o fato de que há uma disputa entre você e um outro lado. E vocês dois têm uma história, vocês dois têm um lado, vocês dois têm necessidades. E quando você chega àquele meio termo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai custar alguma coisa. Você não vai conseguir tudo o que você quer. Você não é uma utopia. E o outro lado talvez não esteja em paz com você. Ele ainda pode não gostar de você. Mas a ideia de chegar a um meio termo é justamente que você vai desistir de algumas coisas para que a sua vida seja tolerável. E eu acredito que viver em Israel, com tantos conflitos, eu acho que os dois lados já veem o conflito como uma espécie de, hoje o dia está ruim, o clima está ruim, você odeia, mas você não pode fazer nada a respeito. Mas podemos fazer, sim, muita coisa a respeito. Quando falamos sobre isso, é só um pedaço de terra que pode ser dividida de tal forma que não vai ser prazeroso para os dois lados, mas pode ser vivível, se eu puder usar essa palavra, que é muito melhor do que o mundo que nós temos hoje. Muito obrigado, Edgar. Eu gostaria de falar sobre um outro dos seus contos. A primeira no livro é aquela que dá o nome ao livro, De repente, uma batida na porta. E eu acho que essa é uma história que vai refletir algumas das coisas que estamos tentando captar aqui. Talvez você possa descrever sobre o que é essa história, o que acontece. E depois vamos ver se Juan pode reagir ao tópico. Mas basicamente é uma história, o protagonista, o personagem sou eu, e alguém bate à minha porta e com uma arma na mão me pede que eu conte uma história para ele. E eu explico
explico para ele, olha, eu escrevo histórias, eu não conto histórias, eu não sou narrador. É muito difícil contar uma história com uma arma na tua cabeça. Mas ele insiste. E ele emigrou para Israel, ele diz, olha, eu sei que nessa região, se você quer uma coisa, você só pode conseguir isso, usar força, violência. Se eu pedir gentilmente, você simplesmente vai me chutar para fora. Então, ou conta uma história, ou eu dou um tiro na tua cabeça. E aí eu tento inventar uma história. E na história, há duas pessoas sentadas numa sala e, de repente, há uma batida à porta. E, à medida que eu conto a história, alguém bate a porta. E eu abro a porta e um outro cara entra. Ele quer uma história também. E ele também tem uma pistola na mão. E agora os dois caras estão ali com a arma na minha cabeça. E eles me pedem para contar uma história. Mas sem batidas na porta, porque já tem gente suficiente com armas dentro da minha casa. E à medida que a história evolui, vai acumulando mais gente pedindo e exigindo história com vingança. Eles querem uma história ou me matam. E essas pessoas dizem, nós vivemos numa realidade em que tudo é tão difícil, que é quase insuportável. Se nós viemos aqui a você, não é porque nós somos maus ou agressivos ou violentos, é porque estamos desesperados, não sabemos mais o que fazer. Nós queremos uma história que possa nos fazer esquecer onde vivemos. E a história continua, mas basicamente esse é o núcleo da história. Essa história, para mim, resume um pouco a ideia de que há expectativas em lugares com conflito, ou de escrever uma literatura que é totalmente escapista, ou escrever num registro realista e ter que documentar por meio da literatura as coisas horríveis que ocorrem em torno nosso. Eu acho que vocês dois escaparam um pouco dessas pressões de alguma forma e eu gostaria de saber como é que você faz. É difícil num ambiente violento e socialmente quebrado, ser indiferente às coisas que acontecem em torno de nós e que afetam a maioria das pessoas. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes da literatura é manter uma ideia de esperança e de sentido do humor, de senso de humor no meio da catástrofe. Mostrar que o inferno é possível, mas que nem tudo é inferno. E que algo podemos fazer, inclusive nas mais adversas circunstâncias, lendo as histórias de Edgar, que tem a ver com zonas de conflito, certas vezes de maneira direta ou simbólica, percebemos que a felicidade, o humor, continuam a ser possíveis, às vezes por meio de um humor negro, mas não deixa de ser humor. Ele falava na ideia de fronteira. No México é muito viva essa ideia. Nós temos uma situação diferente, não há um conflito armado entre México e Estados Unidos, mas temos a fronteira que é mais atravessada do mundo. O paradoxo é que a travessia é ilegal na maioria das vezes. A necessidade de mão de obra mexicana nos Estados Unidos, mas para chegar aos Estados Unidos é preciso passar por um protocolo de perigo e riscos. Os Estados Unidos colocaram na fronteira um muro, que é uma espécie de instalação de arte contemporânea, e digo isso com todo o respeito pela arte contemporânea, mas tem uma função de estritamente publicidade, porque foram que, na verdade, esse muro não detém ninguém. E é mais fácil você pular isso porque tem escalões. Mas só para dizer que só se pode atravessar a fronteira pela região das aduanas. Essas travessias ilegais fazem com que muita gente morra, e isso é completamente sem sentido. E isso tem a ver também com o conflito que causou tantas mortes no México e que eu mencionava há pouco atrás, com a quota que o México pagou em sangue nos últimos anos, que tem a ver com o narcotráfico, porque os Estados Unidos é o maior
consumidor de drogas do mundo e o principal vendedor de armas do mundo. E nós estamos nessa zona, onde, como diz Eduardo Galeano, eles põem o nariz e nós os cadáveres. O que me surpreende em termos de narrativa escrita sobre a violência recente é que não apenas a aparente responsabilidade do problema está do lado mexicano, como também todas as histórias estão do lado mexicano. Isto é, não conhecemos o outro lado da história. Para que haja venda de armas e consumo de drogas, é preciso que haja redes, contatos, cartéis, máfias, ou seja, que haja um relato do crime, mas esse relato não se conta. Tudo, aparentemente, é responsabilidade do lado mexicano. Então, aí, a fronteira é um caso curioso para os mexicanos. É esta zona onde as histórias começam do lado mexicano e, do outro lado, não ocorrem. E isso me parece extremamente peculiar, porque demonstra que há um conflito que não se resolveu e, como dizia Edgar, tem que passar por uma mediação, tem que passar por nos encontrarmos num ponto intermediário, isto é, os Estados Unidos permite que os mexicanos possam atravessar de maneira legal, mas isso é um dos grandes problemas que existem no México. Mas, como romancista, você não se sentiu obrigado a escrever, por exemplo, um romance sobre o narcotráfico? Eu já escrevi muito como um jornalista, porque o tema é um tema inevitável, inexorável, porque mudou a ideia que nós tínhamos do perigo da violência. A nossa primeira reação diante do crime organizado é pensar que isso só acontecia com os outros, os que tinham problemas, os que já tinham algo que ver no assunto. E uma das coisas mais dramáticas dos últimos anos é que, pouco a pouco, isso foi se aproximando de nós. Não se trata de extraterrestres que chegaram a se apossar da nossa sociedade, e sim algo que agora nos inclui também. E o sangue pode ser nosso. Cada um de nós pode ter danos secundários. Como jornalista, me parece que é difícil refletir sobre isso, mas eu não quis abordá-lo no romance, a não ser em Arrecife, de maneira simbólica, de uma maneira totalmente diferente. Não é uma denúncia do que ocorre, sim um mundo próprio que tem as suas próprias regras e onde a violência é vista de outra maneira. É a violência depredadora, a espécie humana que não pode viver sem ela. Não há nada mais preocupante do que a calma absoluta, a frase do terceiro homem em que Orson Welles diz: o que trouxe a paz e a calma da Suíça? O relógio cucu. As guerras e a corrupção e as intrigas na Itália trouxeram o renascimento. Então, seguindo esta lógica, só cabe aos mexicanos sermos renascentistas. Juan acaba de mencionar o humor em meio à catástrofe como um mecanismo para aprender a lidar com a catástrofe. Fale um pouco sobre o seu uso do humor. Algumas das suas histórias, e eu não sei se você se vê como um humorista um pouco, mas muitas das suas histórias são muito, muito engraçadas. Há uma frase na história que você descreveu, onde alguém está dizendo: bom, isso nunca acontece com David Grossman e Amos Oz. Certamente a gente não tem ninguém com arma na cabeça, os dois que já estiveram, inclusive, nesse palco. Então foi muito engraçado eu achar essa frase no seu conto. Fale sobre o seu uso do humor em meio à catástrofe. Bom, para mim, mais uma vez, eu acho que, vindo da região onde eu vivo, eu tenho a sensação de que se eu tivesse vivido num lugar pacífico, eu não teria nenhum uso para o humor. Eu acho que o humor é uma forma de protestar contra a realidade, mantendo a sua dignidade. As pessoas fazem mais piadas sobre seus chefes do que os chefes sobre as pessoas que trabalham para eles, porque o chefe pode demiti-lo, mas o melhor que você pode fazer é fazer uma piada sobre o seu chefe. Nós temos tantas piadas sobre morte. A morte não tem piada sobre pessoas, ela simplesmente vem e mata. Então,
Eu nunca tive a intenção de tentar ser engraçado, mas quando eu chego numa área que é uma região que é muito difícil, uma realidade que é muito difícil de lidar, é como se fosse um airbag num carro, está ali para me salvar. Eu acho que a melhor metáfora é, às vezes, quando você precisa tirar uma panela do fogo, você usa uma toalha, né? Então, o humor para mim é a toalha. É a capacidade de tocar uma coisa que você não poderia tocar diretamente. Então, você toca através do humor. Mas eu queria dizer uma outra coisa que é um pouco desconectada dessa discussão, mas quando você está escrevendo numa área de conflito e basicamente as coisas belas da ficção é que é uma área segura, é uma cidade segura, é como uma zona protegida. Eu posso escrever ou ler uma história sobre um taxista em Nova York que veio de um país africano qualquer e ele ganha dinheiro para pagar a subsistência da sua família e ele tem saudade do seu filho e ele chora, ele escreve poemas e eu ia ficar de coração partido. Mas se eu entrar num táxi em Nova York e o cara começar a falar comigo sobre a sua família, eu digo, por favor, pega o caminho mais curto, liga o taxímetro, porque senão eu posso, na vida real, eu posso me machucar. Se alguém vier falar comigo diretamente, pode ser o começo de alguma encrenca comigo. Mas na zona segura da ficção, nós nos permitimos entender o que significa ser uma outra pessoa. E eu acho que há alguma coisa sobre conflito que nos deixa mais duros, onde a empatia se torna um ônus, um peso. Quando você vê um conflito e você vê o outro lado e você vê crianças morrendo, a primeira vez que você chora, a segunda vez você diz, olha, eu não devia chorar, eu não posso chorar, eu não choraria. É como um ponto fraco, como se você se achasse um fraco. E eu acho que a ficção é a melhor forma, a forma mais subversiva de fazer que lembremos que ser um ser humano não é sobre sobrevivência física, é sobre ter um espírito, ter uma moral, ter esse tipo de pacote completo, em que na segurança da ficção, eu posso ensiná-lo, por exemplo, a exercer esse método de empatia. E talvez quando você for forte o suficiente, você também pode usar isso no mundo real. Você descreveu a ficção como uma zona de segurança, digamos assim. E eu li alguma coisa que você falou sobre escrever. Você falou que eu amo escrever é que eu fico sem peso, eu fico leve. O que significa isso para você? Eu cresci com meus pais, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, eu ouvi como a minha mãe havia perdido toda a sua família. Sendo uma sobrevivente do Holocausto, ela viu sua mãe e seu irmão mais novo mortos diante dos seus próprios olhos. E quando ela me contou isso, eu me dei conta que tínhamos mais ou menos a mesma idade quando isso aconteceu a ela. O meu primeiro instinto que eu tive como criança foi eu faria qualquer coisa que eu puder na minha vida para fazer essa mulher ficar feliz. Então, quando ela me pedia, você quer uma sobremesa ou um outro pepino, eu adoraria ter um outro pepino, porque eu sabia que ela ia ficar feliz se eu comesse pepino. Então, eu acho que o tempo todo você fica pensando sobre... Eu fiquei o tempo todo pensando sobre outras pessoas quando eu era criança. O que você deve dizer, como você não quer magoá-los. E rapidamente você esquece aquilo que você quer, o que você realmente deseja, se pensar dessa forma. Então, quando eu entrei na ficção, era esse lugar onde eu podia se levantar no meio dessa... sair e fugir, porque ninguém ia ficar magoado. Eu podia beijar as mulheres que eu queria beijar, e eu podia socar os homens que eu queria socar e fazer o que eu bem entendesse, porque não era real. E eu acho que justamente essa sensação de leveza é isso. Se você não tem essa gravidade puxando você para baixo, dizendo, eu não vou fazer isso porque haverá consequências. Na ficção, nada tem consequência. E você pode ser você mesmo. Eu gostaria de pedir aos dois, se me permitirem, você falou sobre família, laços familiares. Vocês dois já escreveram sobre, especialmente sobre, enfim, as figuras paternas na vida. O seu último livro, que ainda não foi publicado no Brasil,
É sobre o seu pai, parcialmente? Sim, é a morte do meu pai. E eu sei que Juan, o seu pai, foi também uma grande influência para você. Ele recentemente faleceu, ele foi uma grande influência na sua própria formação como escritor. Você pode nos dizer algo, Juan, sobre como seu pai formou você, o escritor que é? Sou filho de um filósofo, o que na infância é um problema, porque os colegas do colégio me diziam, o seu pai faz o quê? E nem sempre é fácil, sobretudo para uma criança de 5 ou 6 anos, explicar o que faz um filósofo. Então eu perguntara ao meu pai, como é que eu posso dizer aos meus colegas de colégio que são filhos de pilotos de avião, de vendedores de tapetes, médicos, coisas que se compreendem, como é que eu posso lhes dizer o que você faz? E ele dizia, olha, um filósofo é alguém que procura o sentido da vida. Então era isso que eu repetia, como um papagaio. Claro, os meus amigos pensavam que o meu pai era um vagabundo, que vivia nos bares, procurando o sentido da vida. Coitado do João, seu pai procura o sentido da vida. Essa era a relação que eu tinha com a profissão abstrata do meu pai. Curiosamente, os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Então, você mencionava o meu gosto pelo futebol. Eu demorei a descobrir isso. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos e o meu pai me levava para passear no domingo. Primeiro me levou ao zoológico. Mas quantas vezes pode um pai levar o filho ao zoológico? Nós estávamos muito já aborrecidos de ver aqueles leões, cinema, mas nem sempre os filmes eram bons para as crianças. Então, meu pai começou a me levar para o futebol. E eu sempre pensei na minha infância que ele gostava de futebol. E me custou descobrir, e para mim foi emocionante descobrir que ele não gostava de futebol. Mas ele me levou ao futebol ao longo de toda a minha infância e adolescência, aos diferentes estádios. Então, ele se transformou para mim numa companhia emotiva e talvez daí o gosto que eu tenho por esse jogo, por esse esporte. Uma grande influência que teve em mim é que o dinheiro que chegava em casa era um dinheiro que não tínhamos feito nada para merecer. O meu pai fazia as contas no seu livro de Karl Marx, O Capital. Aí ele anotava todo o dinheiro que ele tinha e guardava algumas notas no Capital. E fazia reuniões periódicas em casa com a minha irmã e comigo. Minha irmã mais nova, tínhamos 8 ou 10 anos. E aí ele nos dizia, eu ganhei um dinheiro, mas eu vou doar esse dinheiro. Eram reuniões do Comitê Central do Partido Comunista, de 3 pessoas, e nós dizíamos, sim, precisamos doar, é preciso dar de presente, o dinheiro é ruim. E aí ele se sentia muito apoiado por nós, e dizia, mas isso poderia ser para vocês, não nos importa. Depois começamos a pensar diferente, mas foi uma educação orientada o compromisso romântico que ele tinha da mudança da realidade, e isso também se expressou num pequeno restaurante de comida mexicana, uma taqueria revolucionária, e o dinheiro que ele tinha usou para financiar o Partido Mexicano dos Trabalhadores. E o fundador do partido, Heberto Castillo, discutiu com ele o menu que eles deviam oferecer, o cardápio. O meu pai não entendia nada de cozinha e ele ouviu o que o Castillo disse. Ele disse, eu estive na prisão com os cozinheiros, são os cozinheiros magníficos.
e se fez uma demonstração, uma degustação da comida, e os cozinheiros fizeram pratos que eram interessantes, mas muito pouco conhecidos. Eram pratos que eles tinham inventado, e era difícil que um restaurante de comida mexicana pudesse se desenvolver com esses pratos que não eram conhecidos pela população. O meu pai achou que eram estranhos, mas o Castilho disse: o homem revolucionário, o homem novo deve comer pratos desconhecidos. O cardápio deve ser revolucionário. E nós achamos que era uma ideia magnífica. Todos nós achamos que era uma ideia magnífica. O restaurante foi à falência logo depois. A parábola disto tudo é que as ideias revolucionárias servem para educar os filhos, mas não para que as pessoas comam o que querem comer. Edgar, o que você pode falar? Eu posso falar sobre meu pai durante horas e horas, então você tem que me parar alguma hora. Você tem só 15 minutos. Meu pai, depois de sobreviver ao Holocausto, ele disse que ele achou que a vida era tão preciosa que ele não queria viver uma única vida, ele queria viver muitas vidas. Então, ele tinha essa regra de que a cada 7 anos ele mudaria a sua profissão. E o que aconteceu foi que algumas profissões ele era muito bom e outras ele era muito ruim. Então seria essa situação em que, às vezes, a gente viajava para Londres e no ano seguinte eu não podia comprar sapatos. Então, eu sempre perguntava ao meu pai, parece muito a história do Juan. Sim, eu acho que nós temos histórias muito próximas. Eu dizia ao meu pai, a gente está pobre agora? Ele dizia, pois é, foi mal, enfim, eu não sou muito bom nisso. E meu pai, ele tinha essa coisa sobre... Enfim, ele sempre achava alguma coisa positiva em qualquer coisa que ele fazia, em cada pessoa que ele conhecia. E eu me lembro que uma vez nós fomos para esse café e o dono do café era um cara corcunda. E ele era muito, muito gordo. E eu apresentei meu pai a ela, na verdade era uma mulher, e ele disse: você tem os olhos azuis mais lindos que eu já vi. Quando eu vejo você, eu sinto que eu tenho vontade de tirar minha roupa toda e mergulhar nesses olhos profundos azuis. E aí, depois disso, enfim, quando nós saímos do café, eu disse: pai, ela é uma corcunda, ela tem 80 anos e ela tem um monte de verruga na cara. Mas que olhos, hein? Que olhos que ela tem. Mas era uma coisa clássica com meu pai. Eu me lembro quando eu era garoto, como você, eles nos deram essa tarefa. Nós tínhamos que perguntar aos nossos pais o que eles se orgulhavam. E eu perguntei para o meu pai, ele falou: é uma pergunta muito difícil, deixa eu pensar. E aí ele disse: olha só, eu já sei o que é. Eu lutei em 5 guerras, sempre na infantaria, sempre na frente de todos. E eu nunca ouvi ninguém, eu nunca machuquei ninguém, na verdade, nunca machuquei ninguém. Então eu tenho uma coisa muito amorosa em relação a isso. E eu sempre levo isso comigo, que eu devo dizer que quando você é um filho de um sobrevivente do Holocausto, você sempre olha para os seus pais e você tenta pensar o que eles tinham que fez com que eles sobrevivessem. E aí você quer ver se você também tem isso, você teria isso. E com a minha mãe é muito fácil. Ela era muito esperta, muito inteligente, ela era muito esperta, ela sabia como falar. E meu pai não tinha nada disso, menor tática. Mas o que ele tinha, e que ele aproveitava a vida tanto, ele gostava tanto da vida, que não importa onde ele estivesse, ele amava a vida tanto que ele continuou lutando e sobrevivendo. Então, quando meu pai ficou muito, muito doente, ele teve câncer na garganta e ele não conseguia comer ou beber. Ele alimentava diretamente para o estômago. E é claro, pediram para ele não fumar, é um tipo de câncer de fumante. E eu levava ele para o tratamento e o que ele mais gostava era beber café e fumar um cigarro. Então, mesmo quando nós íamos para o tratamento, nós passávamos ao lado de um café,
E meu pai dizia, esse café parece bom, hein? E aí, sim, mas você não pode fumar, você não pode beber, você não pode tomar café. O tumor bloqueou o sistema digestivo. E se você tomasse algum líquido, ia direto para o pulmão dele. Então, enfim, você não pode café, era como se ele afogasse. Ele disse, mas você pode. Vamos sentar aqui, vamos tomar um café. Aí a gente sentava e eu pedia um café. E aí, antes do garçom sair, ele disse, peraí, eu quero um expresso duplo também. E ele disse, bom, ele não pode beber, mas ele pode pelo menos pedir um café se ele quiser, não custa nada. E quando a garçonete trouxe o café, ele agarrou o cafezinho ali, pequenininho, como uma criança que fazendo uma coisa que ele não podia fazer e tomou tudo num gole só. E basicamente tudo foi para o pulmão dele. E queimando os pulmões dele. E você vê, de repente, ele estava se afogando em café. E as pessoas se levantando no café, onde disse, peraí, eu sou médico, deixa eu ajudar. E aí ele ficou ali, um minuto mais longo da sua vida, e vomitou, enfim, ele vomitou todo aquele café no chão, exatamente onde ele estava ali, no meio do café. E depois disso, ele senta de novo, ele pega um cigarro, acende o cigarro e fala assim, nossa, esse foi o melhor café que eu já tomei. Obrigado, Edgar. Estamos agora recebendo algumas perguntas da plateia, já, então eu vou começar a tentar apresentar algumas dessas perguntas para vocês. Essa é uma pergunta do Reinaldo Figueiredo, para os dois. Vocês podem, talvez, dar respostas longas ou pequenas, como desejarem. Vocês gostam de Kurt Vonnegut? O autor Kurt Vonnegut. Eu sou um grande fã de Kurt Vonnegut. Amanhã, na verdade, eu vou participar de uma leitura e eu escolhi Kurt Vonnegut como uma pessoa que eu gostaria de ler amanhã no livro de cabeceira. Me apresentaram Kurt Vonnegut durante meu treinamento básico e eu li o Slaughterhouse-Five e, ao mesmo tempo, eu li Kafka pela primeira vez. E esses dois escritores foram um grande conforto para mim. Através deles, eu descobri que nesse mundo havia alguém que estava ainda mais estressado e fudido que eu. No treinamento militar em Israel. E eu acho que a principal lição que eu aprendi com Kurt Vonnegut é que a responsabilidade de um artista não é oferecer uma solução para o problema. Basta apenas indicar para uma pessoa, dizer, olha, isso está errado. Um artista não é um político, não é um idealista, mas é o tipo de pessoa que vai, enfim, mostrar uma coisa, atacar uma coisa que é errada, apesar de não estar desenvolvido diretamente. E Matadouro 5, Slaughterhouse-Five, o livro do Kurt Vonnegut, é um dos melhores livros anti-guerra jamais escrito. E a prova viva disso. Eu falava há pouco atrás a possibilidade de aumentar o humor no meio de uma catástrofe. E o Kurt Vonnegut é um dos melhores exemplos, porque ele viveu o bombardeio de Dresden na Segunda Guerra Mundial, o Matadouro 5, que é um romance que fala disso, mas com grande senso de humor. Porque o senso de humor não é apenas fazer rir, e sim fazer refletir. E isso Vonnegut o tem sempre. Era um homem sábio e, em alguma ocasião, ele disse que o verdadeiro desafio da sua vida, ele que tinha presenciado o bombardeio de Dresden, não era ultrapassar a guerra, e sim poder enfrentar uma mulher tão inteligente como Susan Sontag e falar com ela. Quando eu conheci Susan Sontag, eu almocei com ela e eu disse, meu Deus, Von Vonnegut tinha razão. Eu posso falar uma coisa sobre Kurt Vonnegut? Eu tive o privilégio também de conhecê-lo. Ele disse que, estando no bombardeio de Dresden, que era um bombardeio que matou mais gente do que na bomba atômica, nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, no momento imediato. Depois da guerra, ele tentou entender por que isso aconteceu. Não foi uma cidade militar, uma espécie de uma retaliação, enfim, depois do ataque em Coventry.
E ele disse que um dos seus mentores disse para ele, se eles fizeram isso, alguém deve ter ganhado alguma coisa com isso. E ele foi olhar, foi verificar, ele disse, custou muito dinheiro para os americanos e trouxe muito dano para os alemães. Ele continuou buscando, deve ter pelo menos uma pessoa que conseguiu, obteve alguma coisa a partir do bombardeio de Dresden. Depois ele acabou descobrindo que a única pessoa que lucrou alguma coisa com esse bombardeio foi ele mesmo. E ele calculou e viu que ele tinha 10 centavos para cada pessoa que morreu, porque o livro que ele escreveu sobre isso se tornou um best-seller. Então, foi assim a sua sensibilidade em relação às coisas. Uma pergunta para você, Edgar. Alguém está tentando colocar você numa situação de chegar ao meio termo, por assim dizer. Eu não consigo ler o nome da pessoa, mas ele está dizendo o que você acha sobre os diplomatas, a declaração dos diplomatas israelenses. Eu acho que foi o ministro das Relações Exteriores que o Brasil é um anão diplomático. O que você acha dessa declaração? Bom, primeiro, eu não sabia nada sobre isso. Parece uma idiotice, né? Se me permitirem, eu não sei. Eu devo dizer que eu às vezes acho que em Israel, especialmente em momentos de guerra, quanto mais fervorosos somos, mais agressivos somos. É um traço humano muito característico. E eu acho que isso, não apenas em relação ao conflito, mas também em relação à diplomacia. Eu acho que em dias melhores, provavelmente você teria uma resposta mais inteligente. Eu gostaria de encerrar com, enfim, chegamos infelizmente ao final desse painel, dessa mesa. Eu queria uma resposta rápida uma pergunta rápida com respostas rápidas, por favor. Será um desafio, porque nós dois gostamos de falar muito, sim, vocês gostam de falar, sem dúvida. Vocês dois escreveram muito, vários textos, ficção, não ficção. Vocês dois escreveram filmes. Fica mais fácil? Escrever fica mais fácil? Não, eu acho que não. Custa cada vez mais trabalho escrever. É uma dificuldade progressiva. Eu acho que a diferença entre alguém que escreve uma página por alguma razão e alguém que escreve com sentido literário é que este último custa muito mais trabalho. E muitas vezes está como na história do ameaçado de morte. Edgar, does it get easier with time? Fica mais fácil com o tempo? Eu acho que eles vão me jogar para fora do céu dos escritores, pelo que eu vou falar aqui. Mas escrever é provavelmente a coisa mais fácil para mim, pelo menos o maior interesse. Escrever é fácil, viver é muito difícil. Porque quando você escreve, essa sensação de leveza, você pode apenas existir. Quando você existe na vida real, se você toma um café, você pode derramar na sua calça. Se você come um ovo, pode babar e deixar uma mancha. E quando você escreve, tudo é possível. Sempre foi fácil para mim. Bom, nós sabemos qual vai ser a manchete amanhã. Edgar diz que vai ser expulso do céu dos escritores, revelando os segredos, e escrever é fácil para ele. Nós chegamos ao final da mesa. Eu gostaria de todos, enfim, agradecer Juan Villoro e Edgar Keret por essa maravilhosa mesa. Thank you. E eu convido o público a pegar os autógrafos na tenda dos autógrafos. Juan Villoro e Edgar Keret. Obrigado. Well done. Maybe we should take it off first. Now you start.